Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Hoje nós vamos pregar no tema que a mídia vai colocar aqui atrás para vocês. Nunca saberei onde chegaria se eu parar no meio do caminho. É o nosso tema de hoje. E eu gostaria de pedir um grande favor para vocês. Hoje a gente vai falar de caminho, de jornada, nós vamos falar de desafios, nós vamos falar de frequência, nós vamos falar de estação. Deus tem uma palavra para o teu coração e eu gostaria que nada tirasse a sua atenção nesse momento, porque a mensagem que o Senhor tem para o teu coração não vai ser só para hoje, vai ser para a semana inteira, vai ser para o mês inteiro, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E você vai levar essa palavra para casa hoje e vai ficar pensando nela durante a semana, porque nós não podemos parar. E a gente nunca vai saber onde a gente vai chegar se a gente parar no meio do caminho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Nós vamos começar com esse texto e nós vamos ficar nesse tema. Tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar no teu coração. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse texto é muito forte. Não fecha a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí. Aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, essa carta aqui foi uma carta profundamente pessoal, pastoral, mas dos capítulos 10 até o capítulo 13, Paulo ele mudou um pouquinho o tom. Ele falou um pouquinho diferente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele estava enfrentando críticas. Muitas críticas e muitos desafios foram colocados para o apóstolo Paulo por alguns membros da igreja e também pelos falsos apóstolos que entraram ali e quiseram minar a autoridade do apóstolo Paulo. Então aqui Paulo ele precisa lidar com os críticos. E os críticos de Paulo acusavam Paulo de ser uma pessoa fraca ou tímida quando estava presente e ousado, duro, áspero quando ele escrevia. Deu para entender? Eles falaram assim: ele só gosta de ficar chamando a nossa atenção quando é por carta. Quando ele está perto da gente, ele não faz isso. Então os críticos começaram a criticar o apóstolo Paulo. Eu queria que a mídia colocasse aí na NVI o versículo 9 e o versículo 10 de 2 Coríntios 10. Nessa versão da NVI, Paulo fala exatamente assim: não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas impessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Então, olha só o que Paulo fala aí no versículo 9, versículo 10. Paulo, um apóstolo que para mim era fora da curva, né? Um homem que Deus usou muito, tinha muita inteligência, muito conhecimento, muita sabedoria, e mesmo assim ele passou por críticas. Irmãos, eu quero começar essa palavra hoje falando para vocês sobre a crítica. As críticas, elas podem nos fazer parar. Então é uma coisa séria. O apóstolo Paulo teve que lidar, e olha que ele era o apóstolo Paulo. Ele teve que lidar com as críticas. Geralmente o crítico, ele fica na arquibancada dando palpite, enquanto tem alguém na arena, chorando, sofrendo, correndo, se esforçando, suando e vencendo, porque quem está na arena vence. Todos nós que estamos lutando nessa arena, nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores. Mas os críticos, geralmente, eles ficam na arquibancada lá, dando palpite, criticando. E aí,
a crítica, ela pode nos paralisar, mas Paulo diz, olha a resposta de Paulo: a defesa do meu ministério e do evangelho que eu prego não vai ser do modus operandi desse grupo de críticos que está falando, que está criticando, mas vai ser dentro da palavra. Apesar de eu ser um ser humano, eu ser carne, eu não milito segundo a carne. Olha que resposta de Paulo. Olha que resposta de Paulo. Então, irmãos, eu queria começar essa palavra hoje falando o seguinte: assim como Paulo, nós também somos frágeis. Nós somos seres humanos, somos frágeis, mas nós não precisamos usar planos e métodos humanos para vencer as nossas batalhas. Nós não precisamos, porque as armas poderosas de Deus estão disponíveis para nós. Contra as fortalezas do diabo, contra o mundo, contra as críticas, as armas espirituais de Deus estão à nossa disposição. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o que a gente precisa? Escolher qual é o método que nós vamos usar. Nós vamos usar o mesmo método dos críticos, do mundo, do diabo, ou nós vamos ficar com as armas poderosas de Deus? Então é uma pergunta que já no início aqui o apóstolo Paulo, ele faz a gente pensar. Deus, ele tem o seu próprio método para nos dar, a sua própria estratégia para nos dar. Nós estamos falando de uma jornada, nós estamos falando de uma corrida, nós estamos falando de uma estação. Nós estamos em viagem, todos nós aqui, nós estamos em viagem. E algumas pessoas, elas vivem em ciclos de vida, e outras pessoas vivem em círculos. Então, existe uma diferença entre você viver em ciclos e você viver em círculos. Ciclo: você sai de uma estação, você vai para outra. Acontece uma coisa aqui, depois outra coisa ali, e você vai mudando de estações conforme o tempo vai passando. Quando você vive em círculos, parece que você não anda. Você está sempre andando e caminhando, e parece que você vê a mesma montanha, a mesma árvore, a mesma coisa, porque você está em círculos. Mas nós não precisamos andar em círculos. Nós não precisamos ficar num looping sem fim. Eu já preguei isso aqui uma vez. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda estão vivendo em círculos, em círculos. Por quê? Porque qualquer circunstância paralisa essa pessoa. Qualquer problema paralisa essa pessoa. Qualquer crítica desestabiliza essa pessoa. Eu sei, irmãos, que não é fácil você lidar com crítica. Quem aqui já passou por isso sabe do que eu estou falando. Não é fácil você lidar com críticas. Eu sei que às vezes o ataque é forte. Eu não estou dizendo que é fácil. Se eu abrisse aqui a oportunidade, muitas pessoas teriam experiências para contar quanto a isso. Eu mesma, de vez em quando acontece, né? Vem um dardo inflamado e parece que te atinge, né? Você está protegido com a couraça da justiça, mas mesmo assim o ataque é tão forte que parece que te desestabiliza um pouco. Mas nós não podemos parar a nossa caminhada por causa das críticas. E aí a pessoa que anda em círculo, ela para por qualquer coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus escreveu uma história para mim e Deus escreveu uma história para você. Então não desanime por qualquer circunstância. Se Deus escreveu uma história para mim, se Deus escreveu uma história para você, e qualquer coisa te desanima, qualquer coisa te para, qualquer coisa faz você olhar para trás, qualquer coisa faz você pensar em desistir, e aí às vezes você se coloca num papel de vítima, que é o pior papel que alguém pode assumir. E aí eu faço a pergunta: que história você vai contar para esse mundo se você parar toda vez que você tiver um problema? Que legado você vai deixar para as próximas gerações se você parar toda vez que você tiver um problema? Então eu escrevi aqui para não anotar. O que vai estar escrito na sua lápide? Aqui jaz uma vítima da vida, ou aqui jaz temporariamente, até a ressurreição de Cristo, um guerreiro que venceu suas batalhas, lutou, chorou, mas não se entregou, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé.
Então são duas opções que nós temos. Não existe outra opção. O roteiro que você vai viver, ele está impresso dentro de você, na sua mente. É aquilo que você acredita, é aquilo que você conta para você mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma grande verdade aqui. Você é o protagonista da sua vida. Você é o protagonista da sua vida. E aí, o que é ser o protagonista? É o ator principal. E nessa jornada chamado vida, nesse roteiro chamado vida, algumas vezes essa vida vai te apresentar alguns papéis. Tenta pensar na vida como uma pessoa. Personifica na sua cabeça aí. Se a vida fosse uma pessoa. Ela vai chegar para você e vai falar assim: olha só, eu tenho esse papel aqui para você. Eu tenho esse papel para você. Você vai fazer isso. Cabe a mim, cabe a você dizer: sinto muito, mas eu não aceito esse papel que você tem para mim. Sabe por quê? Porque você é o protagonista da sua vida. E em alguns momentos você vai ter que ter essa coragem de dizer: me desculpe, vida, esse papel que você está querendo me dar, eu não aceito. Eu não estou falando de Deus, não estou falando de Jesus agora. Eu estou falando da sua própria vida. Em muitos momentos, as pessoas vão querer entregar para você um roteiro. Olha, você só cabe aqui. Isso aqui não é para você. Esquece isso. Você não nasceu para isso. São os críticos. Os críticos que Paulo enfrentou. A sua presença é muito fraca. Você só tem coragem quando está escrevendo, mas a sua presença é fraca. Criticaram Paulo, criticaram Jesus, criticaram João Batista. Disseram que João Batista não comia nem bebia com ninguém. Aí veio Jesus e falaram: esse é um comilão e um beberrão que come com os pecadores. Então, gente, crítica sempre vai haver. Se você parar por toda a crítica que fizerem a você, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Paulo viveu isso, João Batista viveu isso, Jesus viveu isso. Então, em muitos momentos, vai caber a mim e a você fazer uma revisão no nosso roteiro e dizer: não, esse papel não é para mim. Deus tem pensamentos melhores ao meu respeito. Eu prefiro ficar com a história que Deus escreveu para mim lá no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. É com essa história que eu quero ficar. Não é com essa história que você está me dando. Então, hoje, a gente precisa pensar no nosso caminho, na nossa jornada. Jeremias 29, versículo 11. O profeta Jeremias, ele foi usado por Deus para falar essas palavras para o povo de Israel. Quem quiser colocar aí, pode colocar Jeremias 29, versículo 11, bem conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas, espera aí, de onde saiu esse texto? Em que contexto Jeremias falou isso? Num contexto de escravidão. O povo de Israel pecou, errou. Deus levantou gerações após gerações, profetas, para prevenir a nação de Israel. Vocês não devem andar por esse caminho, vocês não devem adorar falsos deuses, vocês devem cumprir os mandamentos de Deus. E o povo errou, o povo falhou. Na mesma época de Jeremias, tinha outro profeta chamado Ananias, que só falava coisas boas para o povo, e o povo preferia ouvir Ananias. E deixaram Jeremias de lado. E aí vem Nabucodonosor, destrói Jerusalém e leva cativo o povo. E Jeremias fala, usado por Deus, Jeremias usa essas palavras. Olha o que Deus tem para vocês. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. Mas espera aí. Se Deus tem pensamentos de paz, por que o povo está escravo na Babilônia durante 70 anos? Porque o povo não quis se alinhar à vontade de Deus. Deus queria que o povo ficasse cativo 70 anos? Não, Deus não queria. Mas o povo desobedeceu, eles não quiseram se alinhar à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus ainda estava de pé. Jeremias está dizendo, vocês paralisaram por um tempo por causa do pecado, mas Deus não mudou de pensamento. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, para dar o fim que vocês esperais, pensamento de paz e não de mal. A gente precisa entender que Deus não muda de ideia, Ele não muda de opinião. Aquilo que Ele pensou a meu teu respeito está de pé, independente da tua circunstância. O que Deus escreveu para mim e você ainda está de pé. É isso que Jeremias está dizendo. O povo estava cativo, mas que Deus maravilhoso é esse, que não queria deixar o povo desanimar, nem no cativeiro. E Deus usa o profeta Jeremias, o povo já estava lá. E Jeremias escreve uma carta. Jeremias escreve uma carta para as pessoas que foram levadas para lá. E olha o teor da carta. Eu queria que colocasse o segundo quadrinho aqui para a gente. Olha o que Jeremias fala para o povo lá, escravo lá na Babilônia. Edifiquem casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dele. Tomem mulheres, gerem filhos, se multipliquem e não diminuam. Gente, que Deus é esse que a gente serve? Traduzindo, vocês estão no cativeiro, mas vocês não podem parar. A vida de vocês não pode parar. Então, vocês estão lá, edifica a casa, habita, planta jardim, coma seu fruto, toma mulheres, dê mulheres para os seus filhos, entre vocês mesmos, continuem crescendo, continuem multiplicando. Sabe por quê? Porque você não pode parar. Então, anota aí, você nunca verá Deus dizendo, desista. Ele vai mandar você desistir do seu pecado, mas não do seu propósito. Nunca você vai ver escrito na Bíblia, Deus falando, pode desistir, que eu não quero mais nada com vocês. Não. Deus vai mandar a gente desistir do nosso pecado, mas o propósito dele ainda está de pé. E olha o exemplo que a gente tem na Bíblia, o próprio Sansão é um exemplo. Sansão foi escolhido como o nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. O anjo falou com a esposa de Manoá que a esposa teria um filho e se chamaria Sansão, e ele seria um libertador, um juiz em Israel. Sansão viveu a vida toda e o Espírito Santo começava a impelir Sansão para destruir os seus inimigos. E Sansão tinha a cobertura do céu, tinha a unção do céu. Mas Sansão começou a violar os propósitos de Deus, quebrar a unção que estava sobre a vida dele, quebrando dia a dia. Ele não podia tomar vinho, ele não podia encostar em cadáver, porque ele era um nazireu de Deus, e ele foi quebrando todos os seus votos, até que ele foi levado pelos filisteus, né? Vocês conhecem a história, muitos já conhecem a história, né? Foi enganado ali por Dalila, né? Delaila, da noite. Sansão, Xinxon. Xinxon quer dizer pequeno sol, Delaila da noite. Luz e trevas nunca vão se combinar, mas ele achou que daria. Não deu. Vazaram os olhos de Sansão, levaram ele para baixo, ele ficou ali acorrentado, moendo, no pior momento da sua vida. Se você parar a história aí, você acha que Sansão foi um derrotado, mas ele não foi um derrotado. Sabe por quê? Porque no pior momento da sua vida, ele já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia morrer ali, por causa do próprio pecado dele, por causa da quebra dos votos dele. Mas quando aquele lugar, né, aquele grande salão dos filisteus estava ali, repleto de pessoas, e levaram, né, tinham o intuito de levar ele ali para brincar, né, para zombar, para fazer chacota com a vida dele.
ele pediu ao menino que o levasse ali nos alpendres. E ele falou, ele fez uma oração de arrependimento. Ele ali falou com Deus e ele falou: eu quero voltar para o meu propósito. Eu não vou morrer fora do meu propósito, eu quero voltar para o meu propósito. E ele faz a oração e fala: Senhor, me dá a força que eu tinha antigamente. E o nosso Deus, que é bom, que é maravilhoso, fez a força de Sansão retornar para ele. E ele segura naqueles alpendres daquele grande lugar e diz: morra eu com os filisteus. E matou mais filisteus na sua morte do que matou na sua vida, porque o propósito de Deus ainda estava de pé para Sansão. Se Deus perdoou Sansão e ele está agora na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, Deus também pode levantar você se você estiver caído. Deus pode levantar você se você estiver desanimado. Porque você pode estar na pior circunstância da sua vida, mas o propósito de Deus ainda está de pé. E essa mensagem fala exatamente sobre isso. Mas se você parar, você não vai saber onde você vai chegar. Hoje não é um domingo para você ficar prostrado. É um domingo para você dizer: eu vou me levantar no meu propósito. Eu não vou deixar que o mundo, que o diabo, que o inferno atrapalhe a minha vida mais. 2025, gente, é o ano da ação, é o ano do mover de Deus, é o ano que Deus vai fazer e acontecer na vida de quem crê. Eu creio nisso, o Senhor já está fazendo. Mas por vezes a vontade de Deus não está sendo realizada. E a gente precisa pensar nisso também hoje. Por vezes a vontade de Deus não está sendo realizada. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Foi cantado isso aqui. A vontade de Deus, ela precisa ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Se Jesus nos ensinou a orar assim, isso quer dizer que por vezes a vontade de Deus não está sendo feita na terra. Porque Ele nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Então, muitas pessoas às vezes falam assim: ah, fulano perdeu tudo. Tinha um negócio e perdeu tudo. Foi a vontade de Deus. Fulano adoeceu. Foi a vontade de Deus. Fulano morreu. Foi a vontade de Deus. Não. Jesus demonstrou que muitas vezes não é a vontade de Deus. E sabe por que eu posso provar isso? Porque Jesus ressuscitou muitos mortos na época dele. Se Jesus ressuscitou aquela pessoa, porque não era o momento daquela pessoa morrer. Por isso Deus foi lá, né, através de Jesus, e ressuscitou aquela pessoa. Porque não era a vontade de Deus para ela morrer. Exemplos na Bíblia temos vários. Tiago foi o primeiro mártir da igreja, foi degolado. Herodes foi lá e mandou degolar. Todo mundo gostou, aplaudiu. E ele falou: vou fazer mais uma vez. Colocou Pedro na prisão e falou: depois da Páscoa eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Tiago. Mas ele não contava com uma coisa: a igreja orava e intercedia por Pedro. Pedro estava na prisão e a igreja orava e intercedia por Pedro. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo lá tirar Pedro da prisão. E nesse momento a gente fica: por que Deus não livrou Tiago? Tiago foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer dos discípulos, porque João Batista foi antes. Mas como se explica isso? Tiago foi morto e Pedro foi tirado da prisão. Não era a hora dele morrer. E a vontade de Deus foi feita. Deus foi lá e tirou Pedro da prisão. Então, se você sabe que algumas coisas acontecem na minha e na sua vida que não é a vontade de Deus, você precisa rever alguns conceitos.
você precisa rever alguns acordos, porque às vezes é muito fácil falar assim, foi a vontade de Deus, mas será que realmente foi a vontade de Deus? Então vamos pensar, aquilo que você acredita dentro de você tem mais valor do que aquilo que as pessoas falam sobre você. Sim ou não? Sim. Aquilo que você acredita, a história que você conta para você mesmo tem mais valor do que a história que o outro está falando sobre você. Então, são acordos que eu faço às vezes com meus próprios pensamentos. E eu acredito num pensamento ruim, mas aquele pensamento não foi Deus que colocou na minha mente. Foi sugestionado pelo inferno, pelos demônios, pelo diabo, seja lá o que for. E o diabo sugestiona aquele pensamento na tua cabeça e você acredita. E você faz acordo com aquilo, mas não é a vontade de Deus. Então, olha o que Deus está falando conosco aqui. João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só, duas realidades no mesmo versículo. Duas realidades. Jesus fala assim, o ladrão vem. Ele explica por que o ladrão vem. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para te dar vida. E vida com abundância. Então, tem crente que sabe dessas duas realidades, mas dá legalidade para o adversário controlar a sua vida. E nós não podemos aceitar. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, você não tem que aceitar acordos vindos de outra parte que não seja da parte de Deus. Qual é a voz mais importante? É a de Deus ou das pessoas que te criticam, que falam mal de você? Qual é a voz mais importante? A de Deus ou a do inferno? Existem duas realidades, irmãos, não tem para onde correr. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. E eu creio, eu recebo essa palavra dentro de mim. Então, o que acontece às vezes? Às vezes, a gente está dizendo sim para tudo, sem critério nenhum. Nós precisamos rever aquilo que a gente está acreditando. Aquilo que a gente está falando. Aquilo que a gente está narrando. Nós precisamos perceber que frequência nós estamos. Isso foi falado aqui, pastora Bruna, foi muito usada hoje. Glória a Deus, porque eu sempre peço confirmação, Senhor, daquilo que eu vou falar, e o Senhor sempre confirma. Frequência, eu estou falando de frequência. Em que frequência você e eu estamos transitando? Existem faixas de frequência e nós podemos capturar frequências por um receptor. Aqui mesmo tem várias frequências, dependendo do receptor. Se a tua televisão está ligada no canal 40, quando você liga, o canal vem exatamente para o canal 40, porque é a frequência que a TV está sintonizada. Em que frequência você está andando? Qual a sua frequência? Então, a gente não pode ficar reclamando das coisas que acontecem na nossa vida se a gente está numa frequência que não agrada a Deus. Que frequência a tua alma está sintonizada? A tua alma está sintonizada em qual frequência? Na frequência de Jesus ou na frequência do capiroto? Eu não gosto nem de falar o nome dele para não... Existe uma frequência. No próprio 1 Coríntios 14, versículo 10, diz assim: existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Que voz eu e você estamos capturando? Não aceite o convite para trafegar na frequência de pessoas não arrependidas. Não aceite convites de pessoas trafegando em coisas que não agrada a Deus. Rejeita, diga não. Tenha coragem de falar, essa não é a minha frequência. Meu amor, beijinho e abraço para você. Jesus te abençoe, mas essa não é a minha frequência. Eu tenho uma frequência melhor para você.
Eu quero te oferecer Jesus. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu tenho vida com abundância. Você quer essa vida com abundância? Essa é a minha frequência. Se você não pode entrar na minha frequência, desculpa, eu não posso entrar na frequência da derrota, porque eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, são acordos que a gente faz. Então, qual é o conselho de Deus para nós hoje? Mude de frequência, mude de conversa. Limita acesso. Acesso exige protocolo. Qualquer um entra na tua frequência. Qualquer um entra nas suas emoções. Qualquer um tem acesso a você. Qualquer crítica te para. Qualquer circunstância te desanima. Se proteja. Se proteja. Você é responsável pela sua vida. Isso se chama gerenciamento emocional. Nós precisamos ter gerenciamento emocional. Nós somos filhos de Deus. Tem coisas que não servem mais para nós. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem coisa que não dá mais na nossa frequência, irmãos. Não dá mais. E hoje o Espírito Santo está falando no teu coração, porque Ele já falou no meu. Traumas não tratados. Se tem um trauma, se trata. Deus, Ele dá sabedoria aos médicos. Você precisa ser tratado, procura, gente, um psicólogo, um psicanalista, de preferência cristão, e vai se tratar, vai sentar na cadeira e vai se tratar. Isso não é crime, não é pecado, não é errado. Então, se você tem um trauma, trata. Decepções, raiz de amargura. Se você tem raiz de amargura, o apóstolo Paulo fala que a raiz de amargura é como se fosse um câncer. Ele vai consumindo tudo. Nós não podemos ter raiz de amargura dentro do nosso coração. Libera essa pessoa que te magoou, que te entristeceu. Libera ela, deixa ela e segue a tua vida. Porque Jesus tem vida com abundância para mim e para você. Então, nós não podemos aceitar, e a gente faz esses acordos todos os dias, com você mesmo, com Deus e com o mundo espiritual. Às vezes a gente dá concessão para o ladrão. Eu não estou aqui para te assustar, eu não gosto de falar, mas gente, para você caminhar e vencer, tem alguns passos que você precisa dar. E o Espírito Santo, Ele está aqui para te ensinar, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Aquilo que eu não sei fazer, o Espírito Santo me ensina para que eu possa vencer na minha vida. E Ele está preocupado não somente com a tua vida espiritual, Ele está preocupado com todas as áreas da sua vida. Então, presta bem atenção. Votos silenciosos são hackers. Vocês sabem o que são hackers? Aqueles vírus. Eles entram e eles quebram o teu sistema. Eles trazem ideia e sugestão. Então, vou dar uma dica para vocês. Não confie nem no seu próprio pensamento. Quando vier um pensamento na tua cabeça, faz o que a gente leu aqui. Destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, toda vez que vocês virem um pensamento ruim, você pega o pensamento, coloca ele no cantinho do pensamento, igual a gente faz com os filhos, e fala assim: vamos ver se esse pensamento é de Deus. Fica aqui de castigo, fica aqui, porque eu vou te levar para a obediência de Cristo. Se eu chegar lá e Jesus falar que está tudo bem, pensamento, você volta para mim. Mas se eu chegar lá e Jesus falar que esse pensamento não é para mim, tchau, vai embora, porque você não vai ficar na minha vida, você não vai controlar as minhas emoções, você não vai controlar a minha vida. É isso que a gente precisa fazer. Então, anota aí. Você será atacado onde é melhor. Você será atacado onde é melhor. Quanto mais você se fortalece em Cristo, mais oposição você terá. Mais oposição vai te dar músculos espirituais. E você vai ficar cada vez mais forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não te criou para ser uma vítima. Deus te criou para ser um vencedor. Muitos aceitam sugestões, eu coloquei aqui, e estão presos por essas sugestões.
Eu vou dar algum exemplo aqui para vocês agora, bem rapidinho. Por exemplo, um homem te enganou. Você namorou uma pessoa, a pessoa fez o que quis com você, te falou mundos e fundos, prometeu um monte de coisa, te enganou, te magoou, te enganou. E aí agora você colocou todos os homens no mesmo pacote. Nenhum homem presta. Porque você foi enganada por um homem e você diz que nenhum homem presta. Sugestão, isso é tudo sugestão, tá? Que vem na nossa mente. Alguém te magoou e agora você não confia mais em ninguém. Virou um coitadinho, uma coitadinha. Acorda. Quantos relacionamentos você está perdendo? Você não desenvolveu por medo de rejeição. E aí você se isola das pessoas. E deixa eu te esclarecer. A maioria das bênçãos que a gente recebe vem através das pessoas. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele envia uma pessoa. Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo na terra dos viventes, disse o salmista Davi. Então, olha o que o diabo faz. Ele isola. Ele bota um pensamento na cabeça da pessoa, a pessoa fica acreditando naquilo, isola a pessoa ali, e ela acha que ninguém mais presta porque ela foi magoada por alguém. Não, gente, uma pessoa te magoou, mas Deus tem 10 pessoas para te abençoar. Deus tem 10 pessoas para fazer coisas boas acontecer na sua vida. Então não aceita a sugestão. A maioria das bênçãos que Deus nos dá, ela vem através das pessoas. Então não pare. Não pare o que você está fazendo. Não pare a tua caminhada. O mundo continua funcionando. Coisas chatas e difíceis não vão parar de acontecer. Então deixa eu falar um outro anota aí para você. Para de parar por coisas que não vão parar de acontecer. Para de parar por coisas que não vão parar de acontecer. Dificuldade a gente vai ter até o último dia da nossa vida. Circunstância difícil teremos até o último dia da nossa vida. Mas coloca na tua cabeça, Deus te escreveu uma história para você. E você não pode parar no meio do caminho. Para de parar por coisas que não vão parar de acontecer. Você é maior do que isso. Você é maior do que as suas circunstâncias. Porque Deus te capacitou. Deus te deu armas espirituais para você vencer. E é muito lindo quando a gente entende isso. Mas se você parar no meio do caminho, você não vai saber onde você vai chegar. Porque Deus tem coisas tão lindas para nós. Deus tem coisas maravilhosas. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Nação de Israel estava com o moral caído, estava todo mundo triste. Nós vamos ficar agora 70 anos no cativeiro. Mas olha o que Deus faz. O meu propósito para vocês não parou. E tanto não parou que a nação de Israel está lá até o dia de hoje, lutando. Porque Deus é o Deus de Israel. E essa nação não será vencida nunca. Porque Deus é o Deus da nação de Israel. Aquilo que o Senhor falou não vai parar de acontecer. Então, se Deus não desistiu de mim, por que eu vou desistir? Se Deus não desistiu do propósito que Ele tem para mim, mesmo que eu errei, mesmo que eu falhei, os pensamentos de Deus ainda estão de pé. Então eu vou desistir do que eu estou fazendo de errado e eu vou avançar para o alvo, que é Cristo. Às vezes eu comento lá no MCL com as meninas. Paulo, ele foi muito afrontado. Ele foi um homem que teve que ter muita força de vontade, muita coragem, muito de Deus para continuar. Porque você imagine, Paulo foi um homem responsável por arrastar as pessoas. A gente vê só aquele versículo lá, gente, tem muito mais coisa do que isso. Você vê lá que Paulo estava lá, consentiu com a morte de Estevão, todo mundo apedrejando Estevão, e ele estava lá, tomando conta, olhando, achando legal, guardando as roupas do pessoal para matar Estevão. Mas não foi só isso não, ele arrastava crianças, ele arrastava pessoas pelo meio da rua, ele levava para as prisões, ele fez miséria. E quando ele pensava nisso, muitas vezes, eu creio que o diabo vinha, com aquelas sugestões. A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne, que eu não sei qual era. Eu não sei qual era o espinho da carne dele.
Que ele queria que Deus tirasse aquilo dele, mas Deus não tirava e falava: olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vai continuar, mesmo com esse espinho na carne, eu vou te dar vitória. E o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, irmãos, não dá mais para ficar olhando para trás. Esquece, o passado já foi, já passou. Agora Deus tem um futuro para você. Aquilo que Deus falou com a nação de Israel, Ele está falando comigo e com você hoje também. Esquece, minha filha, esquece, meu filho. O que passou, passou. Eu tenho um futuro. Você nem sabe. Você nem sabe, mas eu sei. Você não sabe, mas eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Eu sou um pai, eu tenho o melhor para dar. E se não está acontecendo agora, a culpa não é de Deus. Nós precisamos nos alinhar àquilo que Deus escreveu para a nossa vida. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês. Esse texto está no Mulher Confiante, que a gente vai estudar no MCL esse semestre agora. Quem não fez a sua inscrição, faça, tá? Porque esse livro aqui vai abençoar muito a vida das mulheres. Nós já conversamos sobre ele lá, as professoras, em treinamento, mas eu quero ler para vocês aqui algumas situações de pessoas que não desistiram. Henry Ford fracassou e ficou sem dinheiro 5 vezes antes de alcançar o sucesso. Ele foi o primeiro empresário engenheiro mecânico a aplicar a montagem em série de carros em massa, menos tempo e menos custo. Procura saber da história de Henry Ford. Fracassou e faliu várias vezes até se transformar em quem ele é. Até hoje a Ford existe e é uma empresa forte até o dia de hoje. Michael Jordan, estrela do NBA, foi eliminado do time de basquete da sua escola. Pensa, gente. O time da escola do Michael Jordan falou para ele: você não sabe jogar. Tu está eliminado, tu está fora do time da escola. Imagine se ele acredita nisso. O que seria de Michael Jordan? Ele não seria o Michael Jordan que a gente conhece. O escritor do best-seller, Max Lucado. Quem já leu alguma coisa do Max Lucado aí? Algum livro dele? Teve seu primeiro livro rejeitado por 14 editoras, até alguém dizer: eu vou publicar o seu livro. Hoje ele publica livro igual água. Mas ele foi rejeitado 14 vezes. O Walt Disney foi despedido de um jornal, porque disseram para o Walt Disney que ele não tinha criatividade. Você não é uma pessoa criativa, vamos demitir você. Gente, preste atenção, imagine. Agora eu quero falar de alguém muito importante, que foi o pai do metodismo, John Wesley. Eu quero ler uma página do diário de John Wesley, que está aqui nesse livro. Ele era uma pessoa muito engraçada. No céu eu vou querer conhecer John Wesley, porque ele era uma pessoa muito engraçada. Olha o que ele escreveu na página do diário dele, preste atenção. Domingo, 5 de maio, manhã. Preguei na igreja de Santane. Pediram para mim não retornar. Domingo, 5 de maio, tarde. Preguei na igreja de St. Jude. Também não posso mais voltar lá. Domingo, 19 de maio, manhã. Preguei numa igreja, sei lá, qualquer coisa. Os diáconos convocaram uma reunião especial e disseram que eu não poderia retornar. Domingo, 19 de maio, tarde. Preguei na rua, fui expulso da rua. Domingo, 26 de maio, manhã. Preguei na Campina, fui expulso da Campina quando um touro foi solto sobre mim. Domingo, 2 de junho, manhã. Preguei ao ar livre nos limites da cidade, fui expulso da estrada. Domingo, 2 de junho, tarde, preguei em um pasto. 10.000 pessoas vieram me ouvir. Olha só. Ele não desistiu. Por causa disso, hoje nós somos metodistas. Porque John Wesley não desistiu. Você percebeu que Senhor Wesley precisou ter firmeza e um grande senso de humor para continuar seguindo em frente? Diante da rejeição e do fracasso, e finalmente ele foi bem sucedido, porque ele sofria de um caso clássico de autoconfiança. A recusa em desistir
é um dos sintomas de autoconfiança. E eu incentivo a você a continuar tentando. E se a princípio você não tiver êxito, tente de novo, mas não pare. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu quero orar com as pessoas que entenderam que não podem mais parar. Fica de pé, igreja. Eu quero orar com você que não quer mais parar. Você entendeu hoje que Deus não quer que você pare? Deus não quer que você pare mais por causa de situações e circunstâncias. Eu quero orar com as pessoas hoje que vão dar um recado para o inferno hoje. Eu não vou parar. Eu quero fazer uma oração com você. Se você sentir no seu coração, eu não vou forçar, mas se você quiser vir até a frente, nós vamos fazer uma oração juntos hoje. Se você está cansado de desistir, está cansado de parar pelo meio do caminho, não adianta só colocar lá na sua agendinha, que eu também tenho, né? Eu tenho a minha agenda, vou fazer isso e isso, vou entrar na academia, vou perder peso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, se você não tiver um propósito, se você parar, você não vai conseguir. Então, eu queria orar com você. Se você sentir no seu coração, o ministério pode já cantar baixinho aí. Se você sentir no seu coração, eu quero fazer essa oração com você. E esse é um momento muito sério, assim como foi o momento da palavra. Porque nós vamos concordar, e a Bíblia fala, se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será feito no céu. Então, a oração é a concordância. O Senhor Jesus está aqui, não está? O Espírito Santo de Deus está aqui? Então, Ele quer que você não pare. A proposta de Deus para você é não parar, não desistir, por nada. Se você também quiser isso, hoje é o momento, e eu quero orar com você. Se você não quiser vir aqui, você pode ficar no seu lugar, e eu quero que você repita essa oração, que eu vou fazer agora nesse momento. Mas se você quiser vir até o altar, pode vir, porque nós estamos concordando em oração aqui, no altar, diante do altar. Hoje será um marco na sua vida. Eu parei de parar. Eu vou parar de parar coisas na minha vida. O meu propósito está de pé diante de Deus. E se você não quer mais parar, vem até aqui. Porque agora Deus, Ele está fazendo algo novo, algo diferente. Hoje o Senhor escolheu esse domingo para falar de uma forma diferente no seu coração.